Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho apresentar para vocês o ETF. Vocês sabem o que é um ETF? Hoje eu estou utilizando o site da DeGiro para estar informando para vocês. Então vamos lá. O ETF, também conhecido como Tracker na Europa, significa Exchange Trader Fund. Em português, fundos de índice cotados. É um produto que segue um índice, mercadoria, obrigação ou composição de produtos. Pode pensar-se nele como um cesto de títulos. Ao contrário de alguns outros fundos, os ETFs são comprados e vendidos numa bolsa de valores. Então vamos descer um pouquinho aqui. Como é que um ETF funciona? Quando você compra uma ação, você torna-se sócio da empresa. Por outro lado, quando você compra um ETF, você compra um produto que segue o desempenho dos ativos subjacentes. A fim de minimizar o desvio do desempenho do ETF, deve-se ser construída uma carteira com posições comparáveis. Tipos de ETF. Existem alguns tipos de ETF. São eles ligados ao índice, como SP500, ETFs ligados aos títulos, investe exclusivamente em títulos. As obrigações em que investem podem ser governamentais, empresariais, municipais. ETFs de commodities são concebidos para acompanhar o desempenho de commodities tais como ouro ou petróleo bruto. ETFs da indústria seguem uma indústria como um todo, por exemplo, a tecnologia, petróleo ou produtos farmacêuticos. Os ETFs invertidos são concebidos para lucrar com a diminuição de estoques de ações através da redução de estoques, através da redução de ações. E aqui tem algumas informações: ETFs alavancados, não alavancados, qual a diferença entre um ETF e um fundo de investimento, as vantagens e desvantagens, tá bom? Vamos passar diretamente para o sujeito para que vocês possam já aprender na prática como analisa um ETF. Sabendo, como sempre eu informo para vocês, não é uma orientação de compra, é uma simples análise baseada nos dados fornecidos pelo próprio ETF no site. A gente está usando o site etf.com. Hoje eu vou apresentar para vocês um ETF que eu gosto bastante, que é um ETF global, do mercado internacional. Esse ETF ele paga altos dividendos. Esse ETF ele está hoje $65,09. A sigla dele é VYMI. O nome dele é Vanguard International High Dividends Yield ETF. Esse ETF ele trabalha com empresas em desenvolvimentos e também no mercado emergente, ok? Esse ETF ele tem uma despesa. Se você adquiri-lo, você vai pagar 0,22%. É um valor, não é muito alto comparado a outros ETFs. E esse ETF tem um valor de ativos dentro dele de 6,99 bilhões, ok? Na sequência, vamos entrar aqui em holding, que vocês vão saber que empresas que esse ETF trabalha. Então ele trabalha com outros, ele trabalha aqui com outro ETF também na carteira dele. Trabalha com a Toyota, com a Shell, Novartis, Roche, BHP, HSBC, Total Energias, Royal Bank of Canada, enfim. Ele trabalha com empresas do Japão, da Inglaterra, Austrália, Canadá, França, Suíça, China, Tailândia e propriamente o Brasil. Aqui, normalmente, ele informa se esse ETF está caro ou não. Mas vamos entrar nesse outro site aqui que eu gosto muito, que se chama gurufocus.com. Aí você coloca o nome do ETF, por exemplo aqui, VYMI, e ele vai direcionar para essa página,
ok? Esse site, ele é gratuito também. Então, como o ETF.com, você pode observar algumas informações de maneira gratuita. E você desce aqui na seção de Fundamental Data. Aí você vai em PB Ratio. Isso daqui é o seria o PVP, preço por valor patrimonial. Então nós observamos que está 0,06. Isso quer dizer que esse ETF ele está barato, ok? E se você subir mais um pouquinho, você vê aqui também que o PE Ratio equivale ao PL. Ao PL. Então esse ETF ele está num valor muito bom, ok? Aí aqui informa os dividendos, é um site também muito interessante, ele compara o ETF que a gente está analisando com outros, ok? Vamos passar agora para um outro ETF, que é a sigla dele é o SLV, que é um ETF que trabalha com small caps, empresas de valor de pequeno porte. Vamos entrar aqui no overview. E então tem algumas informações interessantes. Esse ETF, se você comprá-lo, você vai ter uma despesa de 0,15% que você vai pagar, despesas anuais, 0,15%. E ele tem um valor de ativos dentro dele de 3,92 bilhões. Ok? Aí nós entramos aqui, esse ETF está custando $77,70. Vamos entrar aqui em Holding. E nós observamos aqui que ele trabalha com umas empresas americanas. O principal foco dele é empresas americanas, 99,82%. E ele também trabalha com algumas empresas irlandesas. Nem colocou a porcentagem aqui. Então tem algumas empresas aqui, são small caps, são empresas pequenas que estão com valor bom de mercado. E nós observamos aqui, nesse site, no ETF.com, ele já aparece as informações que eu gosto de analisar, que é o preço, é o PL, o preço sobre o lucro. Quer dizer que se você comprar esse ETF, você, em 26 anos, você consegue recuperar o dinheiro aplicado. No entanto, o valor patrimonial está 1,28. Isso quer dizer que a empresa que o ETF está com valor barato, entende? Quase justo. Então vamos passar a um outro ETF que eu acho interessante também. Depois tem outros índices, outros indicadores, como o dividend yield, por exemplo, mas acho que os principais a observar é esses que eu acabei de falar. E o outro que eu acho interessante, mas é uma empresa, é um ETF, na verdade, que se chama, a sigla é KBWD, ou Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Ele está custando $15. Esse ETF, ele trabalha basicamente com REITs, com os fundos imobiliários. E é um ETF que ele tem uma despesa anual, você comprando ele, você vai pagar 2,02%, que é um valor consequente, é um valor até um pouco alto, mas é porque, como vocês sabem, os fundos imobiliários, eles pagam de 90% a 100% de dividendos. Então, como paga muito dividendo, então e o foco desse ETF são as empresas de fundos imobiliários, então também a despesa consequente referente à administração dessas empresas, desse produto, tá bom?
Então, nós observamos que esse ETF ele tem 372 milhões de ativos que constituem esse ETF. Então, é um valor consequente também. E vamos entrar aqui nas holdings que ele trabalha. E essas holdings, como eu falei, são ETF, são REITs, Armour, B. Riley Financial, AGNC Investimentos, enfim, tem diversos aqui. Depois, quem tiver curiosidade, entra no site etf.com e vocês vão observar todos os REITs que constitui esse ETF, tá bom? E depois nós observamos aqui que essa empresa, esse ETF, se você comprar esse ETF, você vai recuperar o dinheiro em 19 anos. No entanto, o valor patrimonial desse ETF está 0,84. Isso quer dizer que o ETF está barato, tá bom? Ele paga nada menos que 10,65% de dividendo. Então, é como eu acabei de falar, como se trata de um ETF relacionado a REITs, a fundos imobiliários, então por isso que ele tem um alto retorno que diz respeito aos dividendos, tá bom? Eu acho que foi suficiente para passar para vocês as informações e, como eu disse, né, não é uma indicação de compra, é uma simples análise para que vocês possam conhecer um pouco do mercado também de ETFs. Como eu sempre tenho falado, esse canal é um canal de educação financeira e que vai trazer para você sempre conhecimento, e cabe a cada um meditar, refletir no ETF, na ação, no fundo imobiliário, no REIT, que achar mais importante para a sua carteira, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar nos grupos, compartilhar com a sua família e se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.